Só para vocês saberem quem é o Thiago, eu vou apresentar a bio dele, porque o Thiago, ele é do tipo quietinho, sabe? Ele faz tudo, mas ninguém sabe do Thiago porque ele trabalha muito. Então eu vou apresentar o Thiago para vocês com o maior prazer aqui, ó. Vamos ver, olha a responsabilidade que eu tenho em mãos, vamos ver. Então o Que Thiago, isso, a responsabilidade é minha estar aqui junto contigo. Tá doido? então vamos lá, o Thiago, ele é bacharel em engenharia civil e também ele é designer de produto. Além disso, ele tem curso técnico e conhecimento aprofundado em diversas soluções da Autodesk, incluindo certificações oficiais de Revit Architecture, Structure e Map. Nos últimos 6 anos, porém, ele não ficou nisso, ele não ficou nessa área de modelagem aí, no feijão com arroz que a gente está acostumado. Não! O Thiago afundou de cabeça nesses últimos 6 anos na parte de desenvolvimento de aplicações BIM. E isso tem revolucionado a vida de muita gente, né, Thiago, com tudo que você tem desenvolvido. E o que ele faz dentro dessas aplicações é justamente explorar novas utilizações de dados para permitir fluxos de trabalho automatizados. Ou seja, facilitar a minha e a sua vida em palavras mais simples. Ele pega todas aquelas rotinas que você ia ter que ler 1000 cursos, estudar 1000 vídeos de YouTube. O Thiago, ele faz um aplicativo que resume todas as suas horas que você ia ter que passar sem dormir para solucionar os seus problemas. E isso fez com que ele criasse 6 produtos, tá bom, gente? 6 produtos de larga escala, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo. Então, é só com essa pessoa que vocês vão ter a palestra agora, é só isso, tá? Apenas, ok? E eu vou deixá-los com o Thiago, que, como eu disse, agora está muito mais do que bem apresentado. Ele é o cara da programação, o cara do Revit, o cara de muitas coisas aí. E fiquem à vontade para perguntar e explorar do Thiago, porque ele tem muito o que falar, ok? Então, vamos lá, Thiago, agora é tudo com você. Caramba, eu não conseguiria fazer uma apresentação melhor. Uau! Ok, gente. Bom dia, então, daqui e boa tarde aí para vocês. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o Orça Fácil. Eu vou compartilhar minha tela, ok? Vamos lá. Eu tô com o pessoal aí do Orça, da BIM Expert, gente. Vai me dando um feedback aí se a minha tela está aparecendo, se está tudo certo, por favor. Pessoal? Estamos vendo aqui. Beleza. Perfeito. Perfeito, então. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Orça Fácil e o Orça BIM e o Revit, tá? Como funciona o fluxo de trabalho do software que a gente criou, como ele se apoia no Orça Fácil para ele fazer a conversa com os bancos de dados de orçamentação e como que as informações são extraídas do modelo, tá? Então, eu ia falar um pouquinho sobre mim, mas a Mari já fez uma introdução muito melhor do que eu poderia fazer. Então, só um resuminho rápido aqui. Eu sou designer de produto e engenheiro civil, mas eu estou trabalhando com engenharia de software ultimamente, mais especificamente na área de BIM, né, de automação de processos, de trabalhos de nuvem e tudo mais. Então, eu estou mais focado nessa área de troca e operação de dados de engenharia, na área de BIM. Né? Eu tenho um curso de análise de sistemas lá atrás, porque 10 anos atrás, eu não sou tão novo assim. Então, eu também sou um profissional autorizado e desenvolvedor autorizado do Autodesk, ok? E eu venho trabalhando aí nesses últimos 6, 7 anos com esse tipo de trabalho, de automação para engenharia, ok? Então, vamos falar um pouco do que é o OrçaBIM, né, que é o tema da nossa palestra de hoje. O OrçaBIM, ele é basicamente uma ponte entre o Orça Fácil, que é um software bem estabelecido aí de orçamentação para obras públicas e privadas. Ele é um software brasileiro, para quem não sabe, e ele vem revolucionando aí como a gente faz orçamento de obra, como a gente faz orçamentação de obras, para pequenas, grandes obras e assim por diante,
tá? E todos vocês, eu acredito que já conhecem o Revit, né? O Revit é um software criado pela Autodesk, não criado pela Autodesk, mas comprado pela Autodesk nos anos 2000, que vem trabalhando aí, que vem trabalhando nessa área de modelagem e informação da construção. Ele é um software de autoração de modelos, né? E assim como ele faz a criação dos modelos tridimensionais e bidimensionais a partir das informações que você vai imputando, ele ainda tem por trás um banco de dados muito bem estabelecido que a gente pode utilizar para extrair as quantidades, né? A forma mais comum é quando você cria uma vista de tabela, e essa tabela, ela pode ser, ela é atualizada em tempo real, baseado nas informações do modelo. Então, o modelo atualiza o banco de informações de quantidades, né? E aí, o que acontece? O Orsabin, ele se apoia nesses dois pilares, ele se apoia na questão de você ter um banco de dados de custos, né, muito bem estabelecido dentro do Orça Fácil, e você ter um banco de informações de quantidades dentro do Revit. E essas informações, elas são trocadas a todo momento, e elas são sincronizadas e atualizadas. Okay? Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre definições. Eu já fiz uma breve introdução aqui do que como funciona o software, mas a gente vai aprender um pouquinho como opera a interface do Orça Fácil Web. Tá? Para você que não fez cadastro, a gente tem um período gratuito de utilização. Então, faça o cadastro lá em orçafácil.com. Aí você vai poder criar um orçamento, você vai poder pesquisar em bancos de dados de uma forma muito mais inteligente do que você faria, por exemplo, no Excel, porque esse banco de dados ele está vivo, ou seja, se você alterar alguma coisa nesse banco, ou até se você atualizar uma data, tirar alguma informação, colocar, adicionar um diferente BDI ou coisa do tipo, o seu orçamento ele vai ser atualizado em tempo real, ok? Então, essas são algumas das vantagens, são muitas, na verdade, eu estou falando só um pouquinho das vantagens do Orça Fácil Web, mas aí, se você quiser dar um passo a mais, se você tiver modelos BIM, se você trabalhar com o Revit, você pode fazer uma interação entre o Orça Fácil e o Revit utilizando o Orsabin, ok? Então, a gente vai também começar iniciar um orçamento. A gente vai, de uma forma bastante simples, a gente vai criar serviços e ligar esses serviços ao modelo, ou seja, a gente vai ter nossas composições, os nossos insumos, e a gente vai adicionar eles no orçamento, e aí a gente vai falar, olha só, pega dessa informação que eu te pedi aqui, desse serviço, eu quero que você extraia essas quantidades do modelo e liga elas ao meu serviço, né? Então, isso é dado de forma por critérios, que eu já vou falar um pouquinho sobre critérios também. Então, o que acontece é que o Orsabin, ele puxa essas informações do modelo baseado nessas regras de orçamentação, né, que a gente chama de critérios. E a gente vai fazer uma sincronização, ou várias sincronizações de mudanças em relação a diversos bancos de dados que a gente estiver trabalhando. A gente vai sincronizar elas e a gente vai fazer depois, no final, uma extração de relatórios, ok? Então, a gente vai setar aqui algumas expectativas para a agenda de hoje, e a gente vai falar, então, primeiro, o que a gente não vai aprender hoje. A gente não vai aprender sobre leis e encargos, isso foi falado um pouquinho ontem na palestra do Antônio, e vocês conseguem achar esse material em outros lugares, não é o foco da nossa apresentação de hoje. A gente vai falar um pouco sobre custos indiretos de BDI, mas a gente não vai se aprofundar nisso, a gente só vai falar como que o Orsabin e o Orça Fácil lida com essas informações, ok? Depois a gente vai fazer uma orçamentação, mas a gente não vai aprender a fazer orçamento aqui, tá? Você não vai, nessa palestra, aprender qual é o insumo correto a ser utilizado, qual que é a composição correta a ser utilizada, não. Isso é tema de outro tipo de apresentação. Tá? E provavelmente eu não seja a pessoa mais indicada para fazer
uma palestra, um curso sobre essas coisas aqui que eu estou mostrando para vocês, ok? Mas aí, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender sobre os recursos básicos do OrçaBIM e do OrçaFácil também, por tabela, né? Como o OrçaBIM conversa com o Revit, como que ele interage com o modelo, como que ele interage com o banco de dados do modelo e com o banco de dados de custos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como a modelagem para a orçamentação ela se deve dar, né? Então, isso é uma coisa bastante, como eu diria, isso é uma coisa bastante pessoal, talvez, porque cada empresa, ela orça diferente, cada empresa modela diferente, mas a gente vai falar sobre alguns pontos importantes que a gente deve ter. Se a gente começa a utilizar a BIM, né, os recursos que o BIM consegue passar para a gente, de atualização de informações, de extração de materiais, de extração de dados em tempo real e tudo mais, a gente vai ter que começar a pensar que aquele modelo que a gente vai utilizar para fazer o orçamento, ele tem que estar preparado para isso. Não adianta você modelar ele de qualquer forma, você fazer um modelo como se você estivesse só desenhando um projeto, que você não vai conseguir extrair as informações corretas desse modelo. Então, é aquilo que é falado várias vezes, né, em várias palestras sobre BIM, várias palestras sobre fluxos de trabalho, que para que você vai utilizar esse modelo? Eu vou utilizar esse modelo para fazer desenhos de prefeitura. Tudo bem, você vai conseguir fazer um modelo talvez até mais rápido, ou mais rápido muitas das vezes, mas esse modelo vai servir para aquilo. Ele não vai servir, por exemplo, para você fazer orçamentação. Ele não vai servir para você fazer pontes e operações de outros softwares, por exemplo, enviar essas informações para outros softwares. Talvez essas informações elas vão ser truncadas, talvez essas informações não vão estar corretas. Então, essa é a pergunta que você sempre tem que fazer, né? O porquê que eu vou utilizar um modelo, para que eu vou utilizar o meu modelo e como eu vou modelar para aquilo, tá bom? Então, a gente vai falar agora como funciona o nosso OrçaBIM, o nosso OrçaFácil, tá? Então, ele funciona da mesma forma com que você faz um orçamento de obras de maneira convencional, né? Você vai adicionando as suas etapas, ok? Então, você vai lá, coloca serviços preliminares, fundações, alvenarias e painéis, e assim por diante. E aí, perdão, de dentro de cada etapa, você vai adicionando os seus serviços. Então, por exemplo, quando você vai fazer os serviços preliminares, você vai colocar, sei lá, placa de obra, você vai fazer um tapume no teu terreno, você vai fazer uma ligação temporária de energia, e assim por diante. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, dentro dessas etapas, você vai colocando esses serviços que podem ser tanto composições ou insumos, ok? E aí, esses serviços no OrçaFácil, ele já é feito de uma forma com que você faça atualizações das informações e essas informações, elas são atualizadas em tempo real, né? Você vai colocando seus serviços e você define a data, você define um local, você define as informações básicas e o seu orçamento ele vai ser atualizado conforme essas informações elas vão mudando, ok? Mas o que o OrçaBIM traz para a mesa? Tá? Ele traz critérios, essa definição de critérios dentro do orçamento. Esses critérios, dentro de uma extração final desse orçamento, se você faz, por exemplo, o modelo, uma extração do analítico do teu orçamento, ele pode não aparecer, dependendo das informações que você colocar lá, mas ele vai estar vivo enquanto você vai fazer o seu orçamento. Ou seja, se você tem uma parede, você altera essa parede, e os critérios, eles vão olhar para o modelo, perceber essa mudança, vão fazer as atualizações de quantidades e vai colocar na quantidade daquele serviço específico que você adicionou no seu orçamento. Então, é assim que o OrçaBIM funciona. Ele atualiza as quantidades de forma automática no teu modelo, ou seja, enquanto você
está modelando, você está fazendo o teu orçamento. E isso, para a gente, é um ganho muito grande enquanto você está falando, e é legal que você começa a analisar o teu modelo também na parte de orçamentação. Então, você pode detectar, a gente vai explorar um pouquinho disso hoje na conversa, como você está trabalhando, por exemplo, com uma parede, aí você percebe que aquela parede não está com uma, por exemplo, ela não foi especificada o reboco de forma correta de um lado da parede, ou foi especificado a mais e assim por diante. Então, você começa a auditar o teu modelo enquanto você está fazendo o teu orçamento. Então, já é mais uma puxada, né, aquela curva McLean que a gente conversa sobre BIM, né? A gente puxa essa análise, né, do modelo também um pouco para frente quando você estiver trabalhando com o seu orçamento, ok? Bom, então vamos dissecar um pouquinho aqui como um serviço ele é colocado. Eu sei que a maioria de vocês já trabalhou com Sinap, já trabalhou com vários bancos de orçamentação, mas assim, a gente vai só falar um pouquinho sobre essas definições, porque isso daqui vai ser importante durante o nosso fluxo hoje de palestra, tá? Então, como que, se a gente dissecar um serviço, ele é composto por um código, um banco, uma descrição, um tipo de unidade e a unidade em si, né, e o valor daquele serviço, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem esse serviço aqui, que é o capina e limpeza manual de terreno do Banco Sinap, o código dele é especificado tal. Mas, além disso, o nosso serviço ele tem também um local e ele tem uma data. Como que funciona isso? Por exemplo, esse mesmo serviço, ele tem um valor em São Paulo, ele tem um valor no Mato Grosso, que é o estado que eu nasci. Se você pegar o valor de São Paulo, pode ser maior do que o de Mato Grosso, dependendo dos insumos, ou do custo dos insumos naquela região. O seu servente, por exemplo, pode ser mais caro em São Paulo do que no Mato Grosso, ok? O custo da mão de obra, o custo de materiais, ele muda de estado para estado. Mas ele também muda com o tempo, ou seja, se eu fizer um orçamento para esse mês, o valor dos insumos é determinado tal. Se eu atualizar o mês, se eu falar assim, não, agora esse orçamento ele vai ser para o mês que vem, ou o mês passado, o que acontece? O valor dos insumos mudam, ou seja, a minha composição muda e o meu orçamento muda. Então, o OrçaFácil e o OrçaBIM, eles conversam também com esses bancos de dados e falam, ok, agora meu orçamento mudou e agora eu preciso atualizar o meu orçamento, ok? Bom, sobre o tipo de unidade, o que acontece? A gente tem vários tipos de serviços que são orçados, né, são quantificados de forma diferente. Por exemplo, quando a gente vai falar de tapume, alguns bancos de dados, alguns serviços, eles lidam com tapume por metro quadrado, ou seja, você faz o teu metro linear, multiplica pela altura, você tem um metro quadrado do tapume e você quantifica essa metragem quadrada. Em alguns outros serviços, esse tapume ele é previsto por linearidade, comprimento. Então você calcula qual que é o comprimento das tuas paredes de tapume, né, do seu fechamento, e aí ele vai levantar os custos por esse metro linear. Isso é importantíssimo dentro do orçamento. Por quê? Porque se eu vou quantificar, eu preciso quantificar contra uma unidade de medida específica. Não dá para eu misturar metro quadrado com metro linear, comprimento com área. Não tem jeito. Então, o próprio Revit, ele faz isso, né? Se você vai lá nas tabelas e utiliza a fórmula, se você tentar, por exemplo, fazer uma fórmula que o resultado é metro, e você, na tua informação, você quer extrair metro quadrado, o que acontece é que vai apresentar aquela janelinha que muitos de vocês conhecem, né? Que fala assim, dados inconsistentes. E aí muita gente fica desesperada, meu Deus, o que aconteceu aqui?
simplesmente aconteceu que você está misturando as unidades de medida. Se você quer colocar uma informação de área, você não pode fazer uma fórmula de comprimento. Não funciona dessa forma, ok? Então, o OrçaBIM, ele se apoia nessa mesma premissa, que você precisa ter as unidades de forma consistente. E o OrçaBIM utiliza e converte as unidades que vêm do banco de dados de orçamentação, ou seja, esse metro quadrado aqui, ele vai ser dissecado dentro do OrçaBIM para área e unidade específica de medida. Por quê? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma área, mas a unidade de medida seja centímetro quadrado, ela não seja metro quadrado, ou pode ser até pés quadrados, dependendo do tipo de modelo que você estiver trabalhando, ou do tipo de orçamento que você está trabalhando, ok? Então, assim, essas unidades, elas podem mudar também, tá? Talvez pés quadrados, para nós, brasileiros, soa meio estranho, mas pensa, a gente pode fazer uma diferenciação de tubulação também por polegada. Isso acontece no Brasil ainda, né? Apesar de que estão se mudando tudo para milímetro, né? Mas muitas pessoas ainda conversam sobre tubulação, ou conversam sobre armação em polegada. Então, é isso que é importante. A gente tem que saber diferenciar as unidades de medida, e o OrçaBIM, ele é bastante restrito em relação a isso, justamente para você não errar, ok? Vamos acelerar um pouquinho aqui, porque já foi bastante tempo da palestra. Então, a gente vai falar como que funciona a busca no banco específico em determinada data e local. A gente vai falar da atualização automática dos custos baseados em data e local, a troca do banco de dados mantendo os critérios, a busca no banco de dados a partir do modelo, né, e do tipo de unidade, que eu falei agora há pouco, atualização automática a partir desses critérios, beleza? Então, a gente vai começar agora com um pouco de demonstração, ok? Pessoal, tá tudo ok aí? Guilherme, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tem algum problema, alguma dúvida, enquanto eu vou abrindo aqui o OrçaFácil? Não, tá excelente, tá muito bom. Ok. Tem alguma dúvida aí em relação a alguma coisa? O pessoal Por enquanto não, o tudo... pessoal tá aqui conversando sobre o 4D, 5D, mas eu acho que tá todo mundo respondendo aqui ok, tá todo mundo prestando atenção também, mas quando você for mostrar aí na prática, eu acho que o pessoal vai começar a perguntar. Beleza. Então, aqui, gente, a gente está na interface do OrçaFácil, tá? Aqui não é OrçaBIM. Ele tem uma lista de orçamentos que você fez previamente. Desculpa, Guilherme, obrigado, viu, pelo feedback. Aí você pode entrar nessa lista de orçamento, você pode criar um orçamento a partir do OrçaFácil, tá? Então, você pode vir aqui, ó, e fazer a criação do orçamento, ok? Então, você pode utilizar o OrçaFácil ou o OrçaBIM para fazer essa criação, ok? Neste caso aqui, pessoal, eu vou utilizar diretamente o OrçaBIM, ok? Então, eu estou vindo aqui, tem um projeto limpo, tá? Não tem nada nesse projeto, não tem 3D, não tem informação nenhuma, nem comecei a modelar, tá? A gente vai começar a partir dele. Aí eu vou vir aqui e eu vou clicar em Novo Orçamento. Ok? Bom, neste caso, eu já tinha um orçamento já feito para esse projeto, por isso que ele está me avisando. Olha só, tem um orçamento que você já fez para esse projeto. Você quer mesmo assim criar um orçamento novo? Ok, eu vou criar assim. Vou clicar em Sim. Aí eu vou vir aqui e vou definir meu orçamento. Da mesma forma que você tem aqui, ó. É a mesma quantidade de informação, ok? Só que numa interface diferente, ok? Então, eu tenho aqui a minha descrição, eu vou colocar somente projeto arquitetônico, tá? BIM Experts, Residência 2, são os testes que eu estava fazendo. Vamos, na verdade, colocar um código mais fácil para a máquina encontrar, né? Então, vamos colocar assim, BIM Experts 002. Então, isso aqui vai ser o código do meu orçamento. Esse código ele precisa ser único dentro da tua lista de orçamento, tá? A descrição ela pode ser repetida, não tem problema não. Tá? Então a gente vai colocar aqui, vou clicar em OK. Aí a segunda coisa que ele vai me pedir vai ser a definição de quais são os bancos de dados de orçamentação que eu vou utilizar.
Neste caso, eu vou utilizar o Sinap, tá? Vou trocar o estado aqui, ele já tem por padrão Mato Grosso, porque a minha conta, quando eu criei a minha conta, eu falei que o meu estado é Mato Grosso, por isso que ele já define aqui o padrão como Mato Grosso. Mas vamos trocar para São Paulo, ok? E aí a gente tem a lista das datas do Sinap de São Paulo. Então a gente tem a lista do mês 2, do mês 1 de 2019, até lá atrás, ó, em 2014. Então, você pode fazer um orçamento baseado em qualquer data dessa. Vamos começar aqui, nessa data aqui do mês passado, tá? Para a gente ver algumas diferenças que a gente vai encontrar nos custos, tá? Eu também vou ligar, neste caso, o SBC, vou colocar também para São Paulo e a data no mês 1, aqui, ó. Então, as datas vão ser no mesmo mês. Tudo que está desmarcado aqui não vai ser utilizado no meu orçamento. Só que, isso daqui eu posso configurar depois também. Eu posso adicionar outros bancos ou remover bancos conforme eu vou trabalhando, tá? E a gente vai fazer um exemplo rapidinho sobre isso também. Vou clicar aqui em OK. E aí o que acontece é que agora este projeto tem um orçamento definido para ele. Tem um projeto de orçamento dentro do OrçaFácil definido para ele. Como que eu consigo ver isso? Se eu voltar aqui na minha interface do OrçaFácil, eu não preciso fazer isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que eu só estou fazendo para demonstrar para vocês. Mas se você olhar aqui, ó, no meu último orçamento, olha lá, projeto arquitetônico BIM Expert 002. Foi este orçamento que eu acabei de criar aqui, ó. Inclusive, ele está com a data aí do Brasil, ó. Então, a data e a hora do Brasil. Bom, então, se eu abrir esse orçamento aqui, ó, por enquanto, ele vai estar vazio. Não criei nenhum tipo de etapa, não criei nada nesse orçamento, composição, nada. Bom, então vamos começar a fazer isso. Se eu vier aqui em editar o orçamento agora, ele vai me mostrar a minha planilha orçamentária, ok? Percebam que eu não tenho nem nada aqui criado, também, claro, né? E uma coisa interessante do OrçaBIM, antes que eu me esqueça, pessoal, é que ele não bloqueia, ele não é uma janela que bloqueia o Revit, ele trabalha em conjunto com o Revit. Então, por exemplo, você está aqui com o teu orçamento aberto e você consegue editar o Revit lá atrás, tá? Ele sobrepõe o Revit aqui para facilitar a tua vida. Então, se você quiser aqui vir aqui em arquitetura, por exemplo, estou em planta baixa, criar uma parede, ó, vou aqui, estou criando uma parede, ok? E aí, olha só que interessante. Eu estou trabalhando aqui e eu estou trabalhando aqui. Eu não preciso fechar o orçamento para trabalhar, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa premissa, da gente trabalhar com um orçamento aqui, perdão, e com um modelo aqui do lado, tá? Então, vamos começar a fazer alguma coisa aqui. Vou criar uma etapa. Tá? E essa etapa, eu posso chamar ela de qualquer coisa. Então, eu vou chamar ela de serviços preliminares, tá? Pessoal, desculpa qualquer erro de digitação, ou, por exemplo, aqui eu não vou colocar o cedilha, porque meu teclado está em inglês, tá? E aí dá muito complicado ficar trocando, colocando, enfim. Vamos trabalhar só com letras assim mesmo, convencionais, tá? Então, eu venho aqui, concluo a minha etapa, tá? Só digito o nome da etapa, concluo ela. Se eu voltar aqui para o meu OrçaFácil Web e atualizar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma etapa nova lá também. Ou seja, isso tudo está sendo feito a partir do banco de dados na nuvem. Tudo que eu adiciono no OrçaFácil vem para o OrçaBIM. Tudo que eu adiciono no OrçaBIM vem para o OrçaFácil. O banco de dados é um só, ok? Eu não preciso estar com o meu OrçaFácil aqui aberto para eu trabalhar com o OrçaBIM. Você pode trabalhar com o OrçaBIM de forma independente, tá bom? Eu só estou mostrando os dois juntos aqui porque eu quero mostrar para vocês como que funciona essa relação entre um e outro, tá bom? Então, vou minimizar aqui de novo. Daí eu vou começar a criar alguns serviços aqui, tá? Mas antes de eu começar a criar algum serviço um pouco mais específico de orçamento, vamos olhar aqui um pouco como esses critérios eles são feitos, né? Eu falei que eu ia explicar como que esses critérios são puxados do meu orçamento, né? Então, vamos começar aqui a mostrar como que isso funciona na prática. Bom, eu já tenho uma parede ali, certo? Eu vou colocar algumas coisas a mais nessa parede. Eu vou colocar uma porta, tá? Estou em planta baixa, eu vou colocar essa porta aqui, só olhar os parâmetros estão corretos. E eu vou colocar uma janela também,
tá? Então, eu vou vir aqui na janela, escolher uma janela que mais me agrade, e eu vou colocar essa janela aqui, tá? Então, se você for olhar no 3D, eu tenho uma janela simples ali, né? Do tipo de vidro temperado, e eu tenho uma porta no meu projeto também, beleza? Então, o que acontece? Eu vou fazer agora a extração de área desta parede. Como que eu faço isso? Vamos criar um serviço primeiro, né? Estou pulando aqui um pouco à frente. Vamos criar um serviço para essa parede, tá? De uma forma bem simples, porque aí vocês vão conseguir entender como que essa informação é retirada. Então, eu vou criar uma nova composição, aqui um novo serviço de composição. E aí, lembra que aqueles bancos que eu escolhi lá no começo, quando eu comecei a fazer o meu orçamento, quando eu criei o meu orçamento, eles vão aparecer aqui, ó. Então, eu selecionei Sinap e SBC, tá bom? Então, esses dois bancos, eles vão aparecer aqui durante a confecção do meu orçamento. Eu também tenho aqui o meu INP, que seria o banco empresarial, ou o banco próprio, ok? Que vocês fazem, vocês mesmos cadastram os insumos, cadastram as composições e assim por diante. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, ou como eu crio um banco próprio, né, da minha empresa, ou assim por diante, vocês podem falar com o pessoal do OrçaFácil. Eles têm alguns vídeos e treinamentos sobre esse assunto, então vocês podem conversar com eles sobre isso, tá bom? Eu vou escolher, por enquanto, o Sinap, ok? E aí, o que acontece? Ele vem e traz para mim esse item para dentro do meu orçamento, tá? Vocês percebem que esse item, ele tem duas opçõezinhas aqui, ó, de cancelar e de confirmar, tá? Ele não está confirmado ainda, por quê? Porque eu ainda não estabeleci as informações desse orçamento. Vamos falar aqui desse orçamento, desse serviço, perdão. Vamos colocar aqui que eu vou fazer uma alvenaria, ok? E aí, a partir do momento que eu vou digitando a minha descrição, percebam que ele já vai fazer a busca no banco de dados do Sinap para aquele estado que eu estabeleci inicialmente e para aquela data específica, tá? Que eu selecionei lá. Então, esses são os meus custos, tá? A lista de custos ou de serviços com os custos para determinada data que eu especifiquei anteriormente, ok? Então, gente, neste ponto, aí eu escolho, quando eu pesquiso aqui, ele vai me mostrar essa lista, né, de todas as descrições que incluem a alvenaria, que foram encontradas dentro do banco Sinap, tá? Aí eu posso escolher aqui qual que é o que eu quero, qual que é o serviço que eu quero específico, né, para cadastrar no meu orçamento. Bom, uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui é fazer já uma ordenação. Então, por exemplo, ele está me mostrando a unidade de medida, eu posso clicar na unidade de medida e ele vai ordenar por metro linear, depois por metro quadrado, depois por unidade e assim por diante. Mas, nesse caso, vamos tentar fazer diferente. Vamos clicar aqui ó, no valor unitário para ele me mostrar qual que é o custo mais baixo ao custo mais alto. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o custo mais baixo que eu tenho no meu Sinap, né, e esse aqui é o custo mais alto que eu tenho no meu Sinap para aquele serviço. No caso, esse aqui é um serviço totalmente diferente, mas enfim, ele me ordenou para o custo daquele serviço. Bom, então eu vou escolher aqui um serviço qualquer, tá? Não importa o serviço agora, o que importa é que eu tenho uma unidade de medida e eu quero trabalhar com 1 metro quadrado, porque eu quero extrair área dessas paredes, tá? E aí eu simplesmente dou 2 cliques no meu serviço e ele já vem para o meu orçamento. Então ele já está pré-cadastrado ou cadastrado no meu orçamento. E agora, para eu finalizar, eu simplesmente concluo aqui. Mas espera aí, a gente ainda não colocou quantidade. Se você olhar aqui, a quantidade ela está vazia, tá? E aí, se você olhar, tá lá, regras de critério. Não tem nada, tá? Porque eu não defini ainda, beleza? Normalmente você iria, se você estivesse trabalhando no Excel ou outro estivesse trabalhando no OrçaFácil Web, você digitaria a quantidade. Mas como a gente está trabalhando dentro do Orçabim, o Orçabim tem esse botãozinho aqui, ó, que é para a gente cadastrar as regras. Então, eu vou clicar aqui, e aí a gente tem o nosso editor de critérios, tá? A gente tem 3 tipos base de critérios. A gente tem por categoria, por material e por fórmula, tá? Vamos começar aqui
por categoria, que é basicamente parâmetros. Então, eu vou clicar aqui, vou adicionar um novo subcritério para aquele critério, ok? E aí ele já vai fazer uma busca no meu modelo. Olha só que interessante. A busca do modelo já foi feita, a unidade de conversão de medida já foi feita, e eu já tenho aqui, ó, que tipo de unidade que é. No caso, eu quero extrair área, tá? E a unidade específica é metro quadrado, como eu te falei. Ela pode ser em centímetro, ela pode ser em metro, ela pode ser em qualquer unidade, e aí eu vou ter que converter. Ou seja, na verdade, eu não vou ter que converter, né? O Orsabim faz a conversão automática para mim. Então, não importa, gente, se o meu modelo ele está feito em centímetro, por exemplo, em unidade linear, ou metro, ou polegada, não importa. O que importa é que a unidade de medida está estabelecida e o Orsabim vai fazer a conversão conforme necessário, ok? Bom, aí, olha só que interessante. Eu não vou ter tempo, infelizmente, de apresentar toda a interface gráfica do programa, mostrar todos os detalhes, mas trocando em miúdos, o que a gente pode fazer nessa questão? Eu preciso achar as minhas paredes, tá? Eu preciso achar e extrair quantidade de parede. Aí a gente tem aqui, ó, categorias. Eu posso pesquisar a categoria que eu quero. Paredes. Olha lá, quando eu começo a digitar, ele já me mostra parede. E aí, qual que é o parâmetro, ou os parâmetros, dependendo, que eu posso utilizar, tá? Neste caso, ele só vai me mostrar um parâmetro, porque a minha parede só tem um parâmetro que é compatível com aquele serviço. E isso é importante, tá? O Orsabim, ele vai mostrar somente os parâmetros compatíveis com aquele insumo, ou aquele serviço, ou aquela composição que você cadastrou, ok? Então, aqui eu tenho um parâmetro só, e a minha área é 17,06 metros quadrados, ok? Quando eu clico aqui em OK, tá? Ele vai cadastrar esse critério para mim, tá? E aí ele vai colocar aqui já no meu orçamento. Se eu fechar nesse momento, note que a quantidade ela já veio aqui para o meu orçamento, ok? E se eu clicar aqui em concluir, olha só, ele vai já fazer a sincronização do banco de dados com a nuvem, já vai me mostrar o valor total, né, do meu orçamento e o valor parcial da minha etapa, né? E se eu olhar aqui no meu Orsafácil, dar uma atualizada, olha só que interessante. Ele já vai cadastrar aquela quantidade, vai cadastrar o valor e assim por diante. Então já está aqui no meu Orsafácil Web também. Tá, mas espera aí. Qual que é a vantagem de você fazer tudo isso? A vantagem é que se você pegar aqui agora a sua parede e fazer uma alteração, então eu vou puxar essa parede aqui para ela ficar um pouquinho maior. O que acontece, quando eu vim aqui, sincronizo o meu orçamento, o que ele vai fazer? Ele já vai fazer a recontagem dessas informações. Então, estava 17,6, foi para 22,66. Ok? Então, eu vou voltar aqui para vocês verem. Mudei a minha parede novamente, vou sincronizar. Tá? Então, essa sincronização ela é feita com o Orsafácil Web, com o meu banco de dados, ela é feita com o meu modelo BIM e ela é feita com o Orsabim. Então, tudo entra em sincronia, ok? Bom, então, voltou para 17,6 metros quadrados, mas espera aí, o que foi extraído dessa informação? Ela foi extraído o que o Revit te dá por padrão, que é o quê? Que é as áreas das paredes menos as esquadrias, menos as aberturas, ok? Mas espera aí, tem alguns serviços que eu quero fazer essa extração por área bruta da parede. E aí, como que eu faço? Simples. Agora eu vou fazer, simplesmente eu vou vir aqui, eu vou duplicar esse item, tá? Clica aqui em duplicar item. Então, eu tenho dois itens iguais, nesse caso, no meu orçamento, e ele já duplicou também os meus critérios. Olha só, se eu colocar o mouse em cima, ele já me mostra. Esse segundo item, ele está com os mesmos critérios do primeiro item, tá bom? Bom, beleza. Eu vou vir aqui, eu vou editar esse critério, tá? Em vez de fazer esse critério de área, eu vou excluir esse subcritério de área, né? E eu vou fazer um de fórmula, tá bom? Fórmula vai funcionar exatamente como funcionam as fórmulas na tabela do Revit.
tá bom? Então, eu venho aqui, categoria, eu vou escolher parede, ok? Só que dessa vez, ó, ele me mostrou todos os itens, tá? Dos parâmetros do meu modelo, tá? E aí, como que eu vou fazer esse levantamento dessa área? Eu vou utilizar o comprimento, então, vou dar 2 cliques no comprimento, dar um espaço aqui, multiplicado pela altura desconectada da minha parede, ok? Quando eu finalizo aqui, ele vai me mostrar agora a área dessa parede de forma bruta, ok? Vou clicar aqui em concluir. Então, percebam que sem a área líquida da parede era 17,06 e a área bruta foi para 20,8, ok? Se eu vier aqui, por exemplo, e concluir, né, concluir aqui, agora eu tenho essa área de paredes extraídas de duas formas, da forma líquida e da forma bruta. Como sempre, se você fizer alguma alteração nesse modelo, ou seja, se eu vim aqui e alterar essa parede e fazer a sincronização, o que vai acontecer? Esse número vai aumentar. Então, percebam aqui, ó, olha lá. Então, o número aumentou e o meu orçamento foi recalculado para atender as necessidades do meu modelo. Então, o que acontece é que eu vou trabalhando no meu orçamento, vou trabalhando no meu modelo de forma sincronizada. Você pode até modelar já trabalhando com orçamentação ao mesmo tempo, tá bom? Bom, e se eu fizer alguma alteração no Orça Fácil? Por exemplo, aqui, ó, eu estou trabalhando com BDI 0. Se você olhar aqui, ó, o valor com BDI é o mesmo valor do valor sem BDI. Então, vamos fazer uma alteração aqui agora no BDI. Eu vou colocar, sei lá, 15 de padrão de BDI, né, 15%. Olha só o que vai acontecer. Automaticamente vai fazer a alteração lá. Vou colocar 25 agora. Olha o que aconteceu com o meu orçamento. Ele foi atualizado em tempo real. E acontece também no Orça Fácil, no Orça BIM? Sim. Se eu vier aqui em sincronizar, agora, olha só o que vai acontecer. O valor com o BDI foi alterado, então o meu custo mudou. Mas espera aí, a quantidade não mudou? Não, eu não alterei o modelo, só alterou o valor do meu orçamento final, porque o valor incidido do BDI mudou, ok? Bom, o que mais aqui a gente pode fazer? Se a gente vier aqui em gerenciar, vamos fazer a edição de bancos de dados. Então, vou clicar aqui em editar bancos, ok? E aí eu vou adicionar um banco novo. Vamos falar que eu vou adicionar o Syncro, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, escolher São Paulo também, defino a data, clico em OK. Ele vai já fazer a ressincronização do meu orçamento. Ok? E agora eu ganho a habilidade de, quando eu criar uma nova composição, eu posso escolher o ciclo aqui também. Olha que legal. Bom, fora isso, se eu vier aqui na minha edição de bancos, eu posso trocar a minha data também daquele orçamento. Então, no caso, o ciclo eu já estava usando o mais atualizado, mas o Sinap eu quero atualizar ele para fevereiro. E o meu SBC eu vou fazer a mesma coisa, eu vou atualizar ele para fevereiro. Quando eu clicar aqui em OK, perceba que o valor aqui, ó, unitário, vai ser alterado. Olha lá que interessante. Por quê? Porque a data do meu orçamento mudou. Então, o Orçabim ou o Orçafácil, eles conversam com esse banco de dados para fazer essas alterações para você, tá? De forma automática. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Enquanto eu vou trocando de modelo, eu vou abrir um outro modelo aqui que está mais preparado agora para a gente já fazer o início de um orçamento de uma residênciazinha popular. Tá? Guilherme, tem alguma dúvida aí no chat? Tá tudo ok? Olha, tem bastante dúvida aqui, mas é melhor a gente deixar para o final. Ok, beleza. Sem problemas, então. Bom, eu vou abrir aqui um orçamento, um projeto básico, tá bom? Para a gente começar a fazer o nosso, uma extração de quantidades aqui
de forma mais, digamos, mais real, digamos assim, tá? Então, só para apresentar rapidinho esse projeto para vocês, a gente tem aqui um projeto que o Ivan Souza, lá de Rondonópolis, me mandou, tá? Muito obrigado, Ivan, por mandar esses 2 projetos para mim. Eu já estava com uma ideia de fazer essa orçamentação, e eu queria um projeto um pouco mais real, né, um pouco mais palpável do que já foi para a prefeitura e coisas do tipo, para a gente já fazer alguns testes no mundo real, né? Então, esse projeto aqui, ele está modelado já de alguma forma, de umas formas interessantes, mas eu propositalmente fiz algumas mudanças aqui que não são legais ao orçamento, e aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, apresentando aqui um projeto, ele é um projeto de uma casa, de uma residência popular muito simples. Ele tem fases, ele é dividido em fases de projetos, se bem que essas fases são feitas só em 2, né, só para facilitar a nossa compreensão aqui. A gente tem, se eu vier aqui em 3D, né, tem o terreno in natura, tá? Então, esse terreno, ele foi extraído os pontos básicos dele, então a gente vem aqui na frente, ó, ele está com 8 de elevação aqui nos 2 pontos na minha frente do terreno, né, na minha testeira. Se eu vier aqui atrás, ó, eu tenho menos 53, e lá mais atrás ele cai mais para 68, e nesse outro ponto aqui para 88. Então, ele é um terreno em declive, tá? Dá para perceber aqui, dá para ver no 3D, inclusive, que está em declive. E aí eu fiz o mapeamento do aterro dele, tá? Já para eu conseguir extrair as informações de quantidades de levantamento, tá bom? De aterro. Então, se eu vier aqui no 3D convencional, olha só que interessante, e selecionar o meu terreno aqui, a minha topografia, perceba que a gente tem em vermelho lá, ó, a linha de aterro, né, e de reaterro, tá? Então, se você olhar lá, ó, você tem o terreno, você tem em vermelho lá o que era o terreno in natura. Outras coisas também, a gente tem um muro de arrimo aqui atrás do terreno, né, feito mais ou menos uns 10 metros, né, quanto que tem aqui, não, 7 metros e alguma coisa, até o final do terreno, né, e a gente tem toda a parte de trás do terreno, a gente tem feito esse aterro, tá bom? Esse aterro aí é de 1,30 m mais ou menos de altura, né, e na frente a gente tem uma fundação básica, a gente podia até trocar essa fundação para concreto mesmo, né, então eu até vou fazer essa alteração agora. Então, eu vou pegar todas as paredes baldrame e eu vou fazer a troca dela aqui para concreto. Bem rápida. Concreto moldado em móvel. Ok, perfeito. Clica aqui, beleza. Foi feita a alteração para mim desse meu baldrame, tanto dos muros quanto das minhas paredes da residência em si, ok? Então tá, vamos brincar um pouco de orçamento aqui nesse projeto. Então eu vou clicar aqui em orçamento, eu vou criar um novo orçamento, tá? Novamente, já tinha um orçamento pronto, vou clicar em sim para criar um novo orçamento aqui. Ele já pegou o código 3, né, BIM Experts 3, e aí eu já vou falar assim, demonstração orça BIM, beleza? Vou deixar todas as opções em padrão, vou clicar aqui em OK, tá? Dessa vez eu vou colocar só Sinap, vou colocar São Paulo, tá? E eu vou colocar, a data pode ser essa mesmo, vou deixar só Sinap por enquanto, eu vou adicionar os outros bancos depois. Clicando em OK, eu vou vir aqui e edito o meu banco, o meu orçamento, beleza? Então, venho aqui em editar orçamento, tá? Aí eu vou começar a criar os meus itens de orçamento. Então, eu vou vir aqui criar etapa, ok? Então, eu vou falar assim, serviços preliminares, ok? Vou clicar em concluir. Então, eu tenho já uma etapa criada. Aí, vamos começar a colocar esses itens aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar um novo serviço, Sinap, ok? Vamos falar, esse daqui vai ser a minha capina e limpeza de terreno. Esse item, por exemplo, só tem um que no Sinap que tem essa descrição. Então, o OrçaBIM ou OrçaFácil, ele já vem aqui e já me dá aquele item específico.
ok? Então, eu vou dar 2 cliques nesse item, ele vai subir para o meu orçamento, ok? Aí eu vou fazer a quantidade, extração de quantidades, tá? Então, vamos aqui no editor de critérios, eu vou vir aqui em criar novo subcritério para esse item, e aí eu vou digitar aqui, ó, topografia, ou, deixa eu pesquisar aqui, ó, topografia, né? Aí eu posso tirar a área, né, dessa topografia. O Revit, para quem não sabe, ele faz a área projetada, que seria a área em planta, ou a área da superfície, que ele calcula a superfície do terreno. Tá? Então, eu posso utilizar essa área projetada ou área de superfície para fazer essa busca de informação. Perceba que ela tem uma pouquinha diferença entre uma e outra. Outra coisa que eu posso utilizar aqui também para fazer a extração, né, da capina de limpeza do lote seria a minha linha de divisa, né, as minhas divisões do lote, né, a linha de propriedade do lote. E a gente tem ela aqui, ó, linhas de divisa também tem essa informação diária. Então, aí começa de você, qual que é a informação que você quer extrair do modelo, de que forma que você quer extrair. Você quer extrair essas informações por linha de divisa, você quer extrair a área do teu lote pela linha de propriedade, ou você prefere fazer pela superfície topográfica mesmo, tá? Então, nesse caso, eu vou utilizar a linha de divisa, tá? Essa é a quantidade, e eu vou clicar em OK. Beleza? Então, eu tenho aqui o meu total, tá? Vou clicar em fechar e ele já veio para cá. Mais uma vez, rapidinho aqui, se a gente vier na minha planta baixa, perceba, gente, eu estou utilizando o Revit e o Orsabim ao mesmo tempo, tá? Ele não bloqueia um ao outro. Se eu vier aqui, ó, mostrar o modelo maior aqui, perceba que eu tenho a minha linha de divisa aqui, ó. Tá vendo? Ela que foi utilizada para fazer essa extração da quantidade. Se eu vier aqui em editar esse croquis, né, editar essa linha e fazer essa alteração, perceba que a minha linha de divisa mudou. Se eu vier aqui em sincronizar, ó, eu posso sincronizar somente aquele item, olha só que interessante. A quantidade foi alterada. Então, o que acontece é, o Orsabim, ele está ali conversando com o Orsafácil a todo momento, tá bom? Todo momento ele está conversando com o Orsafácil e o meu Revit, e ele está atualizando, né, essas quantidades em tempo real, tá bom? Então, você nunca vai se preocupar com fazer uma extração errada. A partir do momento que você faz os critérios de forma correta, né, você vai ter sempre essas informações sendo atualizadas de forma automática, tá bom? Bom, movendo aqui para frente. Agora, eu quero fazer a adição, né, de outro item. Vamos lá. Eu quero adicionar agora um aterro, tá? Que é aquilo que a gente tinha conversado antes. A gente tem o terreno natura e depois a gente tem o aterro. Vamos falar, então, do reaterro, ou aterro, que seja, do meu terreno. Aí eu vou vir aqui, vou procurar, daí eu falo, eu tenho alguns itens interessantes aqui no meu Sinap, tá? Mas e se eu quisesse procurar em outro banco de dados, tá? Então, vamos fechar esse item aqui, eu vou cancelar ele, vou vir aqui em gerenciar, editar bancos. Lembra que eu só adicionei o Sinap no começo? Vamos adicionar outros itens agora, vamos adicionar outros bancos. Eu quero o meu CPOS, eu vou deixar aqui, já está por padrão em São Paulo, vou alterar a data, na verdade essa data e essa data vão bater melhor, então eu vou deixar essa data por padrão. Vou adicionar meu SBC também, só lembrando de trocar ele para São Paulo. Mês 2, e assim por diante, eu vou clicar em OK. Guilherme, como que a gente está de tempo aí? Assim, talvez a gente maneirar e botar uns 10 minutinhos de atraso aí. Ok. Tá, mas a gente tem quanto tempo ainda? Ou não tem Então, tempo mais? são agora 7 horas, né? Começaria do Uhum. Rômulo, mas aí vamos ver se a gente encerra essa parte, que tem umas perguntas aqui que o pessoal mandou,
E aí deve demorar um pouquinho também nas perguntas. Tá bom, então eu vou tentar acelerar aqui um pouquinho o passo sobre essas coisas. A gente vai cortar algumas coisas, a gente pode falar depois numa segunda oportunidade ou no workshop que a gente vai ter também, tá bom? A gente vai ter um workshop para quem tem o pacote ouro do nossa Bean Experts, vai conseguir ver essa palestra e vai conseguir ter um workshop depois também, que a gente vai um pouco mais a fundo sobre as coisas que a gente está mostrando aqui. Bom, eu adicionei então o CPOS aqui, então eu vou selecioná-lo. Na verdade, eu vou começar com o Sinap mesmo. Eu vou lá, reaterro. Ok? Aí, como eu falei para vocês, tá aqui, tem a minha lista, mas eu não quero nenhum dessa lista aqui. Eu vou vir aqui no Sinap, o que estava no Sinap antes, né? Eu vou fazer uma troca de banco de dados aqui em tempo real, tá? Então, estava em Sinap, eu vou trocar para CPOS, tá bom? Clico aqui. Aí que interessante, ó. Ele já limpou para mim aquela informação, jogou para outro banco, e aí se eu quiser, se eu tiver de cabeça ou anotado o código desse item, eu posso adicionar pelo código também, não precisa ser só pela descrição. Então eu sei que eu quero o item 07.12, tá? Do CPOS, tá? Então ele já vai me mostrar aqui todos os itens que tem esse código, que começa ou que tem esse 0.7.12, e aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero o meu 40, que é o aterro mecanizado, tá bom? Eu vou dar 2 cliques nesse cara, olha lá, metro cúbico agora, tá? Então a unidade de medida já foi alterada. Se eu vier aqui em quantificação, vou alterar os meus critérios, clico em novo, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, eu quero a minha topografia. Perceba, gente, que antes a minha topografia mostrava só áreas de superfície e área projetada. Agora, os parâmetros que ele me mostra são diferentes, são de volume, tá? Porque o Orçabin já conversou com o Revit, já falou assim, olha só, esse serviço aqui é de volume, então me dá somente os parâmetros que são compatíveis com esse serviço. Tá bom? Então, eu vou utilizar aqui o preenchimento, né, que é a forma que o Revit fala de aterro, né, que ele demonstra o teu aterro. Então, aqui eu tenho a minha superfície topográfica e eu tenho o total de 81,98 metros cúbicos, ok? Para finalizar aqui, o que a gente pode fazer com o aterro? A gente pode falar que eu vou pegar e adicionar um percentual de empelotamento nesse aterro. Então, eu posso falar aqui, multiplicado por 1,2, por exemplo, né? Ou eu posso colocar 1,3, dependendo do coeficiente que eu quero utilizar, tá? Muitas vezes esse coeficiente já está no banco de dados de orçamentação, aí você não precisa adicionar aqui. Mas se você olhar nos seus insumos e falar assim, olha só, eu preciso adicionar um coeficiente, está aqui a maneira que você pode adicionar. Perceba que o meu valor total que foi extraído do modelo é 81,89, mas o valor total da minha movimentação é 106,46, justamente porque eu estou fazendo essa multiplicação, tá bom? Mais uma coisinha aqui, se você clicar em visualizar dentro do meu editor de critérios, ele vai me mostrar, gente, o que foi extraído do meu modelo. Olha só, ele vai mostrar somente o que foi extraído do meu modelo. Então, você percebe aqui, ó, que você consegue ver o porquê que deu esses 81,98 metros cúbicos, ó. Porque você está vendo a diferença entre o que era antes e o que foi depois, né? Então, você consegue visualizar o que você está orçando em tempo real, tá bom? Então, tem várias maneiras aqui de se visualizar. Você pode, inclusive, mostrar os outros itens do seu orçamento para se localizar aqui. Ó, a gente tem uma linha vermelha, que era o terreno natura antes, aí você tem já a outra parte aqui, tá? Então, o que acontece é que essa orçamentação é feita de forma dinâmica, tá bom? Bom, quando eu concluo aqui, ele já me colocou o valor desse aterro, né, conforme o meu banco de dados, tá bom? Infelizmente, eu acho que a gente está sem tempo, eu acho que já está na hora de abrir as perguntas. Vamos lá. Eu falei, eu vou aqui aproveitar para chamar a Mari, mas assim,
no geral é isso. Não sei se tem mais algumas coisas de interface de visualização, algo mais visual que você queira só mostrar, tá, né? Dessa... Tem. Na verdade, tem bastante, mas vamos mostrar algo mais simples aqui, rapidinho. Vamos supor agora que eu esteja, vou criar uma nova etapa, eu vou falar assim, paredes, por exemplo, tá? Aí, nessa etapa, poderia chamar de alvenaria no caso, mas tudo bem. Eu vou criar uma nova composição para ela e eu vou fazer a extração do meu reboco, tá? Que é neste projeto aqui, é bastante peculiar esse levantamento, tá bom? Se eu vier aqui e eu falar assim, reboco, ou argamassa, que seja. Oi, Mari. Gente, é que eu desconecto só para vocês entenderem porque fica esse entra e sai. Para a tela aparecer full screen, daí eu saio, fico acompanhando tudo aqui no YouTube. E daí, perfeito. perguntas eu volto para todo mundo poder enxergar o que você está mostrando em tela cheia. Então, vamos agora, finalmente, às perguntas. Teve muita pergunta. Peraí, Mari. Ele está terminando uma explicação. Desculpa. Tá, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma composição, pode ser qualquer aqui, eu só quero mostrar para vocês a ideia. Essa composição, ela é em área, tá? Então, eu vou dar 2 cliques nela aqui, e eu vou fazer a extração aqui, desta vez, por meio de material, tá? Então, minhas paredes, elas foram feitas daquela forma convencional que a gente trabalha no Revit. A gente cria uma parede, coloca um núcleo de tijolo, enfim, aí depois a gente coloca um substrato que seja argamassa, reboco, enfim, chapisco, e você vai adicionando essas informações na tua parede, tá bom? Quando eu venho aqui por critério ou por parâmetro, ele vai extrair somente os parâmetros, mas existe uma outra forma de se extrair, que é por material, tá bom? Então, se você clica aqui em material, você procura tuas paredes e ele já vai me listar, em vez dos parâmetros, os materiais que estão sendo utilizados naquelas paredes. Nesse caso, eu vou procurar a minha argamassa reboco, tá bom? Vou clicar aqui em OK, ele já vai me dar a quantidade, ele vai clicar aqui em OK, mas espera aí, tem alguma coisa interessante sobre isso. Se eu clicar aqui em visualizar, olha só o que vai acontecer. O Orçabim, ele vai conversar com o Revit e ele vai extrair somente os materiais necessários. Então, ele vai pegar a parede, quebrar essa parede em várias camadas, vai extrair somente as camadas que lhe interessam e vai me mostrar as quantidades, tá bom? E o meu modelo também. Então, se você vier aqui, olha só, apesar da minha parede ter sido feita dentro do Revit com um bloco só, né, com um bloco, né, entre aspas, ou com um elemento somente, aqui no Orçabim, ele me mostra, ó, a extração dos sólidos daquela parede. Olha só. Então, eu não tenho aqui a minha parte interna, tá? E aí você já consegue visualizar alguns problemas que tem neste modelo em relação à orçamentação. Olha só, essa parede aqui, ela deve ser rebocada do lado de fora? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Aqui na platibanda, por exemplo, eu tenho reboco pelo lado de dentro. Preciso? Não preciso? Aí vai depender da forma com que você quer orçar ou com que você quer fazer a modelagem do seu projeto e a extração das quantidades, tá bom? Então, gente, o Orçabim, ele funciona tanto com parâmetros, como com materiais, quanto fórmulas, e ele faz sempre essa conversa com o teu modelo, tá bom? Para fechar aqui, eu sei que eu estou bastante atrasado, mas só para fechar, esse orçamento, vamos supor que eu teria concluí esse orçamento. Então, eu tenho todos os meus custos, minhas quantidades, tá bom? Se eu salvar esse orçamento aqui, e salvar esse projeto, e abrir um outro projeto, olha só que interessante, pessoal, que é aquela conversa que a gente fala sobre o banco de dados. Se eu abrir aqui um outro projeto arquitetônico que foi já modelado de uma forma diferente um pouco, olha só que interessante. Essas paredes aqui, elas não têm reboco pelo lado de fora. A platibanda aqui, por exemplo, ela só tem o reboco pelo lado de dentro. Ele não tem pintura interna, por exemplo. O que acontece é que, se eu vier aqui no meu orçamento, né, vincular aquele orçamento que eu estava utilizando antes,
Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir esse orçamento. Beleza? Aí, se eu vier aqui, olha só, no meu demonstração Orsabim, vou vincular ele. Então, o que acontece? Eu liguei agora esse outro projeto àquele orçamento que eu estava fazendo há um tempo, há uns minutos atrás aqui com vocês. Então, se eu vier aqui agora no meu orçamento, percebam, gente, que as quantidades vão mudar. Por quê? Porque agora o meu projeto é diferente, tá? E se eu vier aqui no meu reboco, olha só que interessante. Alguns dos itens, ó, olha só. Essa parede aqui, ó, ela só tem uma camada de reboco agora, que é interna, tá? Externamente, ela não tem. Então, o Orçabim, ele faz já essa quantificação e essa visualização das informações para vocês, tá bom? E se você, por exemplo, finalizou um orçamento, você pode utilizar aquele orçamento para quantos modelos você quiser. Aquele orçamento que você fez, você vai precisar fazer ele uma vez só e depois você vai precisar só revisar aquele orçamento, conforme as novas quantidades e começar a auditar os seus modelos conforme aquele orçamento, tá bom? Bom, é isso aí, passei um pouquinho da hora, desculpa, pessoal. Vamos lá, nas perguntas agora. Tá, vamos às perguntas agora. Então, antes de tudo, antes do Thiago começar a responder as perguntas, é o seguinte: não vai dar para ele responder tudo que vocês mandaram aqui, porque a gente já passou o tempo e a gente ainda tem mais 2 palestras hoje. Eu vou contar alguns pontos aqui que estão sendo recorrentes no chat, mas eu peço a compreensão de vocês e para que vocês entrem em contato com o Thiago depois para mandar qualquer pergunta que ele vai ajudar vocês, tudo mais, sem problema nenhum. Então, vamos lá, né, Thiago? A gente vai tentar aqui fazer tudo mais rápido possível agora para ajudar o pessoal. Então, uma das perguntas que foi feita é se o Orça Fácil se comunica também com o EMOP e se esse banco de dados que você está usando, eles são adquiridos à parte ou se eles já fazem parte do programa. Tá. Pessoal, os bancos de dados, eles são parte do Orça Fácil, tá? Eles são utilizados pelo Orsabim, mas eles são parte do Orça Fácil. Se você tiver alguma dúvida, eu vou mostrar aqui a minha tela de novo, sobre como que você vai fazer a compra e como que funciona isso, no site do Orça Fácil, eu tenho aqui de uma forma muito melhor do que eu poderia explicar, na verdade, sobre os custos. Olha só, aqui tem como se fosse uma calculadora simplesinho de vocês fazerem. Olha, eu quero o módulo básico, eu quero o módulo de compras, eu quero o módulo do Orsabim, eu quero os bancos de dados. Você consegue ver aqui quais são os bancos de dados, ó, que vem, tá vendo? Com cada tipo de licença que você adquirir do software, tá bom? Então, o software, ele sempre é vendido de forma anual, tá bom? E aí você consegue escolher quais são os bancos de dados que você quer para o teu projeto. Aí, se você quiser conversar alguma coisa sobre os bancos de dados, ou se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o pessoal do Orça Fácil, através desses telefones aqui, ó, que eles vão te explicar certinho como que funciona de você adquirir os bancos de dados e adquire o Orça Fácil, tá bom? Tudo que você adquirir no Orça Fácil, em termos de banco de dados, vai vir para o Orsabim, tá bom? Eles são juntos um com o outro. Outra coisa que eu queria te perguntar, é verdade, Thiago, que vai ser liberado uma licença temporária para quem comprar o acesso ouro, né? Sim, sim. Para quem comprar o acesso ouro, a gente vai ter no mínimo 3 horas de workshop, tá bom? Então, o que é o workshop? É eu fazendo um orçamento junto com vocês, tá? Com o mesmo projeto para a gente discutindo junto esse orçamento, trabalhando no Orsabim com ele, fazendo as alterações, e você vai ganhar, a partir disso, um mês de acesso já gratuito, com todos os bancos inclusos, tudo pronto, tudo certinho para você trabalhar no Orsabim junto comigo durante este mês, tá bom? A gente vai fazer no mínimo 3 horas de workshop. E aí vai ganhar a licença e essas 3 horas de workshop dentro do acesso ouro. Outra coisa,
Eu vou perguntar, essa aqui eu vou fazer a última pergunta, porque a gente estourou bastante tempo já. E o que ele quer saber aqui é se o Matheus perguntou aqui se o Orsabim integra o TOTUS, ou o Proteus, ou outras plataformas, ou só com o Orsa Fácil mesmo. Sim, o que acontece aqui? O OrsaBim, ele é um produto do Orsa Fácil, tá bom? Ele é um produto do Orsa Fácil, da empresa Orsa Fácil. Então, sim, ele só conversa com o Orsa Fácil mesmo, tá? Mas, se você tiver seu banco de dados em outro sistema ou alguma coisa do tipo, o Orsa Fácil tem maneiras de você importar esse banco e você exportar esse banco também. É só conversar com o pessoal do suporte que eles vão ajudar vocês. E mais uma pergunta agora, um pouco menos técnica, na verdade, é por que geralmente os modelos são separados em arquitetura, map e etc? Por que não é tudo em um modelo só? Olha, aí já é uma discussão grande que é feita de vários grupos, né, de BIM, né, de vários tipos de profissionais diferentes. Assim, o porquê que você separa o modelo tem vários porquês para facilitar a operação, para tornar esses modelos mais leves, enfim, tem várias coisas lá que a gente pode argumentar contra e a favor, tá? Inclusive, algumas pessoas tem aquela ideia de juntar os modelos depois em um modelo federado, explodido, entre aspas, ou não explodido, e aí vai depender de cada profissional. Aí vai depender do seu fluxo, do que você precisa e para que você vai utilizar aquele modelo. De qualquer forma, o Orsabim não se importa com isso. Se você tem um modelo tudo só em um projeto, ele faz um orçamento normalmente. Se você tem 3, 4, 10, 20 modelos separados, ligados ao mesmo modelo principal, linkados, né, que a gente fala dentro do Revit, o Orsabim vai fazer o orçamento de forma natural com esses modelos também, tá bom? Tá. E que conselho que você dá para a galera que está assistindo a gente? Além de, lógico, que você vai falar que eles têm que comprar o acesso ouro para essa licença temporária. Para fechar. Olha, para fechar, bom, se você quer trabalhar com orçamento, o mundo de hoje está mudando muito, né? A gente veio com uma revolução muito grande em termos de arquitetura, de engenharia, de muitas áreas de conhecimento. Quando o BIM entrou nessa área, ele veio como um player muito grande, que revolucionou bastante coisa. Essa revolução já aconteceu. Se você ainda não trabalha com BIM, você não está olhando para o futuro, você já está atrasado e muito, tá? E agora a gente está pensando que o Orsabim ele vem para ajudar também, para contribuir, para dar aqueles 2 centavinhos, né? Na parte de você, além de dos arquitetos, dos engenheiros, de estruturas, de todas as áreas complementares, a gente está adicionando também os engenheiros orçamentistas neste fluxo de trabalho de BIM, porque agora ele se mantém vivo dentro do fluxo de projeto. Ele contribui não só para pegar a régua e fazer a extração das quantidades, mas ele também consegue trabalhar com os outros profissionais para fazer a audição desses modelos BIM e a contribuição do orçamento ela se tem de uma forma mais prévia, né? O orçamentista pode contribuir para a criação do projeto arquitetônico, do projeto cultural, do projeto de instalações e assim por diante. Então, aqui, ficamos por aqui. Eu estava vendo se tinha mais alguma pergunta aqui de última hora para fazer, mas é que a gente tem um monte no WhatsApp, só que a gente não vai dar conta, gente. Então, vocês, por favor, mandem as perguntas direto para o Thiago, tá bom? Ele vai ficar mais do que feliz em responder. O que a gente puder também, a gente vai estar dando uma mão aqui no chat. O Arthur tá já respondendo algumas pessoas aqui. E eu vou ter que te agradecer agora, tá, Thiago? Muito obrigada por participar com a gente. Agora